Sejam muito bem-vindos ao Heavencast. E esse episódio, mais uma vez, sendo patrocinado pela loja Berna, que está sempre nos vestindo e deixando maravilhosas. E hoje, no episódio de hoje, teremos Larissa. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Isa. Uma felicidade enorme estar aqui. Agradeço muito o convite. Super legal estar com vocês. Pra gente também. Além de você ser uma super profissional, eu já vou pedir pra você se apresentar. Mas hoje eu quero focar na Larissa profissional, mas, gente, a Larissa ela tem uma personalidade que é só dela. Então, é isso que eu quero pra hoje, sabe? Pra todo mundo entender que antes de começar o programa, a gente tava falando um pouquinho sobre como se posicionar, né, nessa parte do empreendedorismo, nessa parte do profissional. E a Larissa é uma pessoa que encontrou o caminho dela, que encontrou o lugar dela e trouxe uma identidade muito nova. Lari, antes de tudo, né, já divaguei demais, fale sobre você, se apresente para nossa audiência, por favor. Vou apresentar aqui diretamente para você, né, que a gente fica com mais habilidade para conversar. Eu, primeiramente, tu falou que já me encontrei, mas o processo é exatamente esse. Eu ainda tô me encontrando, né, mas essa virada de chave foi o que mudou a minha vida dentro do empreendedorismo, sabe? Quando me apresentando, então, eu sou Larissa, né? Muito prazer. Ai, a gente já tá animada aqui, já começamos a conversa, é super legal, porque pouca gente me conhece aqui na região, aqui na cidade, enfim, de forma verdadeira, né? Então, todo mundo me conhece só pela clínica, né? E aí Larissa, tem todo um processo por trás, tem toda uma história por trás. Então, é muito, muito legal ter a oportunidade de estar falando isso aqui, né? Então, a Larissa é uma menina mulher, né? Essa transição que a gente encontra agora, mas que tá principalmente em descoberta de quem realmente é. E esse é o ponto que mudou minha vida, mais uma vez, mas que faz com que dentro do empreendedorismo, né, que é o foco do podcast aqui de vocês, né, dessa conversa sempre, que encontrando isso conseguiu mudar totalmente a visão da construção de vida em cima disso, sabe? Porque até quando vocês foram lá me convidar, enfim, tu comentou que eu agora já estou trintada, mas muito jovem, e realmente tudo aconteceu muito precoce na minha vida, sabe? Então, por exemplo, eu comecei a ler antes de entrar na primeira série, sabe? Juro. Aprendi sozinha. A minha mãe, na época, por exemplo, ela era prof, assim, sabe? De escola infantil, enfim. Então, eu já comecei antes disso, a me comunicar um pouquinho antes. Eu já sabia ler. Quando eu fui entrar na primeira série, eu entrei antes. Então, por isso que eu sou também um pouquinho adiantada, né? Em menina todos apressada. Os pontos. E aí, tudo aconteceu muito cedo. Então, eu entrei na faculdade com 16 anos. Com 16 anos, eu saí de casa, fui morar sozinha. E aí, imagina, a criança, né? Hoje eu olho pra trás e vejo Exato, uma me criança. conta, como que foi, assim, esse processo? Porque você é de uma cidade pequena? Eu sou natural de Palmeira das Missões, no Rio Grande do Sul, mas eu me criei a vida inteira, os meus pais moram ali em Frederico Westphalen. Não sei se tu conhece, né? Eu ainda não cheguei aí, mas já ouvi falar bastante. Mas Frederico é uma cidade aqui do outro lado do rio, mas dá o quê? Uns 70 quilômetros, eu acho, aqui de Itapiranga. Tanto por isso que a gente acabou se alocando aqui, né? Eu não sou daqui. E, enfim, fui embora com 16 anos, logo depois do terceirão, passei no vestibular e fui morar sozinha em Chapecó. Nossa, isso foi um baque. Eu posso imaginar. Você mudou de estado, simplesmente. E não foi só uma vez, com outra 16 vez. anos. Com 16 anos. E como que foi, mulher? Hoje a gente consegue ver de forma diferente as coisas, né, que já passaram. Mas eu acho que o principal ponto foi que eu não estava pronta para uma liberdade que eu tive, sabe? Porque então, foi total a liberdade. Então, né? E realmente, assim, meu pai, eu lembro que ele me largou e disse, tá na faculdade, agora se vira. Beijo! E teve uma vez que eu liguei e tipo, tô com saudade de casa, não sei o que eu tô fazendo aqui. Fazendo faculdade. E ele me falou, quer voltar? Simplesmente assim. E aí eu fiquei tipo, não, bora seguir, não. Entendeu? Então, não tá fácil, mas eu acho que voltar também não quero. Exato, aquela tipo, tu quer desistir então, porque tá difícil, então logo sempre foi assim, sabe? Sem chance pra dar uma chorada, pra dar uma desistida. E aí isso foi moldando essa minha personalidade, né? Então eu sempre tive muita coragem pra fazer o que precisava ser feito, isso foi colocado em mim, e aí tudo acabou acontecendo, né? Então, como eu entrei na faculdade muito nova, eu me formei com 21 anos. Nossa. E assim, da mesma maneira como ele disse, minha filha, tá na faculdade, ele me disse, tu se formou agora contigo. E aí, 15 dias depois, eu tava em outro estado, eu fui pro Paraná, sozinha de novo. E aí que começou, né? Então, daí a minha trajetória, ela começou dessa maneira. Depois que eu fui pro Paraná,
O Eduardo daí logo foi comigo depois, né? Foi aí que a gente começou a nossa vida. Vocês se conhecem desde a sua cidade natal? A gente se conheceu, na verdade, porque o Eduardo é de Palmeira das Missões, a cidade da minha família, meus tios, né? Tudo isso, enfim. Então a gente se conheceu lá. E aí a gente começou um relacionamento à distância. Então ele morava em Palmeira, eu morava em Chapecó. E nós nos encontrávamos no final de semana em Frederico, na casa dos meus pais. Mulher! Sabe? Então 2 anos foi dessa maneira. Muito amor, né, gente? Foi sobrevivendo, né? Foi passando as fases necessárias. Que legal, Lari. Então, assim, o bacana de olhar pra você é ver que é a palavra mesmo que você colocou, coragem. Porque você só foi, assim, você tava indo pra outros lugares sozinha, super jovem. O legal é que antes eu não enxergava isso, sabe? Então eu sempre fui uma pessoa muito insegura. E aí eu não conseguia perceber os atos de coragem que eu tive, que me trouxeram até aqui. Então automaticamente eu também não conseguia reconhecer as minhas próprias vitórias para conseguir entender, talvez, como eu era, não quero usar a palavra grande, mas como eu era, tipo, capaz de fazer o que precisasse ser feito, sabe? Então isso foi crescendo cada vez mais. E assim como eu me formei com 21 anos e comecei a trabalhar com a clínica aqui em Itapiranga, empreendi aos 24 anos. Nossa, então com 24 anos eu também tava assim, parada, numa cidade desconhecida, sem conhecer ninguém ao redor e simplesmente começando um negócio, né? Então, com 24 anos já tinha uma empresa, responsabilidade. A gente já começa sempre com dívida, então dificuldade financeira, com equipe, liderança, né? Então, tudo isso acabou sendo construído, né? E aí, isso que vem vindo, né? Então, uma trajetória que ela foi acontecendo de forma natural, sabe? Mas natural, ao mesmo tempo, simplesmente com passos de coragem, sabe? Então, foi assim que a Larissa que aqui hoje vos fala foi construída, né, aos poucos. Eu nasci assim, mas foi construída assim. E como que foi começar a empreender tão jovem e, assim, ter essa responsabilidade enorme nas costas numa cidade nova, sabe? Se conhecendo uma cidade nova, começando um negócio, tudo novo. Foi babado isso, assim. Posso imaginar. Foi babado, então. É que isso, na verdade, o principal é que eu não sabia o que eu tava fazendo, sabe? Você só tava fazendo. Eu só tava fazendo, parece que eu não... Eu não sei, eu acho que isso é um pouco de todo empreendedor. Quando tu dá aquele passo de coragem pra abrir o teu negócio, né, começar a tua empresa, enfim, eu acho que meio que todo mundo não sabe no que tá se metendo. Não imagina o que vem por trás, as responsabilidades, os problemas que vêm e principalmente a responsabilidade que tu tem de, ou aquilo faz certo, ou dá certo, ou dá certo, ou dá certo. Não tem como não, porque tem muita coisa envolvida, sabe? Sim. E aí isso me fez eu me perder um pouco, sinceramente. Sério? Então até aquele momento eu era super feliz. Eu morava, antes de vir pra Itapiranga, eu morava em Joinville, então a maior cidade do estado. Sim. Então lá eu tinha uma vida trabalhando, mas como dentista eu prestava o meu serviço, atendia meus pacientes, né? Enfim, eu fui crescendo na profissão como, né, mão clínica mesmo lá. Tive diversas oportunidades, uma cidade enorme, então ela tem muita oportunidade de trabalho e também de especialização. Então eu fiz cursos, né? Enfim. Você aproveitou o momento e aproveitei, lá, né? E também aproveitei muito o que a cidade oferece, né? Perto de praia, né? Tem várias coisas pra fazer, então eu gostava muito de estar lá. Até que o ponto de... Vamos abrir a nossa clínica, né? Então, como a gente também não era de Joinville, a nossa família era aqui da região, a gente começou a pesquisar algumas cidades, enfim. E aí, de repente, estávamos aqui em Itapiranga. O baque principal, que antes eu estava em Joinville, uma cidade com 700 mil habitantes, então tinha um estilo de vida, né? Se eu precisasse, 11h30 da noite, num domingo, uma ração pro meu gato, eu consegui encontrar, sabe? E aqui, não. Então, quando eu cheguei aqui, foi um baque muito grande em questão de funcionamento mesmo, sabe? Então, quando eu cheguei aqui, era tudo muito parado, o mercado fechava 4 horas da tarde, né? Então, teve todo um negócio curioso caso de pessoas que vêm de grandes cidades pra Itapiranga, porque é uma adaptação sem fim. E aí, no começo, o que me pegou muito foi que a gente ficou muito tempo fazendo nada, enquanto a clínica estava em obra, sabe? Então... Nossa, já deu aquele baquezão, que assim, ansiedade! Sabe? E aí, a ansiedade o quê? De não sabia se ia dar certo, a gente não conseguia, né, movimentações, a clínica em obra, então várias coisas foram acontecendo logo nesse início, e aí quando tu tá num lugar novo, diferente, né, enfim... Então, você tá começando do zero, né? Então tu também não tem muita rede de apoio, sabe? É tudo por ti mesmo, então largada aqui, 24 anos, eu e meu marido, também, né, nós dois trabalhávamos antes prestando serviço, o Eduardo também sempre trabalhou com vendas, mas nunca nessa responsabilidade, né? Que o empreendedorismo, uma clínica, enfim, traz. E aí eu me lembro que a nossa oração era de que, se viesse um paciente por dia. A gente pensava assim, ó, se um paciente
suficiente por dia vir, a coisa já vai ser possível de ser realizada. Né? E aí, quando a gente começou a trabalhar, as coisas fluíram melhor do que imaginado, sempre foi, Deus nos abençoou muito aqui, sabe? Mas não foi só a bênção de Deus também, apesar da mão dele sempre fazer muito pela gente, mas nosso esforço, a nossa determinação, com certeza, acabou trazendo os nossos resultados, que hoje, então, fazem eu estar aqui com você, né? Senão, não estaria. Que então, caminho! Vai, tá. E eu acredito que nesses processos tiveram várias viradas de chave, né? Sim, na verdade várias... Eu acho que a principal virada, realmente, Isa, foi... Eu acho que é isso de não se perder no meio, porque depois que tantas coisas começam a tomar rumos próprios, de repente teve um tempo que eu me olhei assim e pensei, meu Deus, gente... Eu tô aqui com 25 anos, numa cidade desconhecida, com um monte de gente pra dar conta, com um monte de paciente, uma clínica enorme, e eu pensava, tipo, acho que eu nem queria, sabe? Depois de um tempo eu comecei a me questionar, eu pensei, acho que eu nem queria. Jura? Toda essa responsabilidade, que é isso, acho que o empreendedor, às vezes, quando ele começa, ele não tem noção do que tem por trás. Na hora que chega, é aquela hora que a gente se questiona, né? E aí se tu não tem a base, né, mental ali muito forte, é fácil de tu cair, de tu querer desistir, enfim. Então, claro que teve um processo de várias coisas, né, que vão acontecendo de um dia para o outro, de uma semana para outra. Então, aconteceram muitas coisas, né, nesses 5, 6 anos onde a gente tá aqui em Itapiranga. Mas a virada de chave principal, eu acredito, eu falando por mim mesma como pessoa, foi perceber que eu não era só uma empreendedora. Sabe? Sim, então, porque você ativou o modo empreendedora e nunca mais saiu do personagem, né? Eu entrei lá e eu pensei, eu tenho que ser boa, eu tenho que dar conta, eu tenho que trabalhar, eu tenho que ter paciência. Criou uma casca, isso, né? Exato, uma casca enorme, assim, ó. E as primeiras dores que o empreendedorismo te traz, né, são bem profundas, porque são dores que tu nunca sentiu antes, sabe? Então, eu me lembro que a primeira vez que eu fui rígida, sabe, eu fui um pouco mais rígida uma vez com uma das nossas secretárias, lá no comecinho. Eu lembro que em casa eu cheguei e eu pedi pra Deus que ela não levasse aquilo pro coração dela, sabe? Porque eu ficava tipo, meu Deus. E é tão... Às vezes é isso, e tu precisa ser dessa maneira, então tu precisa, né? Porque senão se as coisas ficam muito leves, também não vai pra frente. Então, de repente, eu me via, né, nessa questão de ter que ter cobrança sobre as pessoas, né? Enfim, de ter que entregar resultados, de ter que trazer resultado financeiro, de ter que entregar muito, entregar. E aí, depois de tanto buscar essa entrega, tu esquece por que tu tava buscando, né? Pelo que tu tá trabalhando. E aí que veio minha virada de chave. Então, nesse meio tempo eu tive um burnout, né? Então... Jura? Eu me fiz... Conta, me conta esse processo, eu tive... realmente assim, ó, chegou um tempo onde tava tudo muito... Quanto tempo você já tava com a clínica? A gente estava com 2 clínicas na época, que a gente teve a clínica em Poro do Oeste também, Mulher, mas a senhora não deu um passinho, você se jogou, meu Deus. Então, depois de 1 ano de clínica aqui em Itapiranga, 1 ano e pouquinho, as coisas funcionavam muito bem. E aí a gente decidiu abrir uma outra unidade. Aqui Por que não? Por que não, gente? A gente pensa assim, não. Já que tá indo, já tô aqui, já tô trabalhando. E aí foi isso. Então, a clínica de Iporã, ela funcionou muito bem também, sabe? A gente conseguiu ter bons números, bons funcionamentos com ela, enfim. Só que ela nos tomou muito saúde mental, sabe? Então, era realmente... É um novo negócio, né? E quando a gente precisou estar lá, a gente não conseguiu mais ficar tão focado, né, no funcionamento da clínica aqui. Então, algumas coisas acabaram se desequilibrando. E aí também tinha estrada, a gente tinha que ir pra lá direto. O Eduardo acabava indo todos os dias. E aí a gente em casa, como casal, também já leva tudo pra dentro de casa, né? O dia inteiro trabalhando junto. É um pouquinho difícil separar, né? Eu também então tenho essa experiência. Isso, depois de um tempo eu não conseguia mais separar. A Larissa, simplesmente a Larissa por ser Larissa, da Larissa esposa, da Larissa empresária, da Larissa dentista, sabe? Então Maria. isso acabou me dando uma perda de propósito, na verdade. E aí essa perda de propósito que me fez questionar por que eu tava fazendo o que eu tava fazendo. Eu acho que é importante às vezes, porque às vezes a gente tá indo num caminho desenfreado, como você falou, vai fazendo, vai fazendo. Chega uma hora que que às vezes o nosso próprio corpo grita pra gente parar e reavaliar, né? Pra ver se é realmente esse o caminho. Exato. E é exatamente isso, sabe, Isa? Então, eu acho que o principal ponto do empreendedorismo é que muitas vezes a gente se perde por esquecer de onde a gente quer ir, sabe? Então, depois de ter o burnout, né, enfim, eu não conseguia mais
trabalhar e nem focar e nem querer que as coisas dessem certo. Eu lembro que aí onde eu percebi que tava tudo muito ruim, chegou uma hora onde eu torcia para não ter paciente, sabe? Então eu torcia para não ter paciente, para os pacientes desmarcarem, para eu poder ficar em casa descansando. Então eu comecei a ver que eu tava torcendo contra mim mesma, entendeu? Sim. Então não fazia mais propósito, mas não tinha mais sentido, né? A gente tá trabalhando daquela maneira, se dedicando daquela maneira, se eu, no fim, não queria que os pacientes viessem, entende? Então, começou a ficar meio desequilibrado isso. Sim. E claro, né, obviamente eu consegui isso, que é o principal, é a gente olhar e perceber que alguma coisa não tá muito bem. E aí eu fui, né, comecei a fazer terapia, comecei a entender as prioridades da minha vida. Depois a gente vendeu a clínica de Porã, porque não fazia mais sentido, né, e aí a gente decidiu ficar só com a clínica de Itapiranga, né, trabalhar com ela, lapidar ela, enfim. E aí as coisas foram se reorganizando. Se reorganizando não quer dizer que pararam de ter problemas, né? Então Claro a gente voltou que pra não. cá. Depois teve todo um processo, quando a gente achou que estava tudo muito maravilhoso. Logo depois de vender a clínica de Porã, 3 meses a gente teve enchente. Então... E entrou na clínica daqui? Sim. Não foi assim aquela enchente de ficar, né, até o teto de água, como obviamente acontece em alguns outros lugares, mas eu acho que foi em novembro de 2023, se eu não me engano. Eu acho que foi a pior que teve aqui na cidade. Eu ainda não tava morando aqui, mas foi a época que meu marido veio conhecer. E foi uma das piores. Eu também, que na verdade, tiveram, quando a gente veio morar, o pessoal falava assim, porque às vezes dá enchente, né? Ali na sala onde a gente tinha a clínica, a gente falava, capaz, o Rio tá lá longe, né? De onde que vai chegar aqui? A gente pensava assim, eu olhava e pensava, gente, aquele Rio lá naquela esquina, né? Nunca. E é isso, a gente pensava até que um dia aconteceu. Então, o ponto foi esse, quando a gente achou que tudo ia se resolver por ter vendido a clínica, pensamos, não, agora a gente vai ficar aqui, tudo vai começar a ser mais tranquilo. Eu e o Eduardo, a gente casou logo depois de vender a clínica. Que legal. E 15 dias depois do nosso casamento, a gente teve a enchente. Então, aí realmente que a gente olhou e pensou, meu Deus. E agora? O que fazemos agora, né? Era mais fácil desistir, sinceramente, sabe? Já tava meio cansada, já tava assim, né, e tal. Mas todos os problemas, eles sempre vêm para que a gente possa resolver, melhorar e dar um passo adiante, né? Então, quando teve a enchente, entrou na clínica ali, eu acho que, tipo, meio metro, um pouco mais. Só que estragou muita coisa, porque a gente só... Imagina assim, todos os nossos equipamentos, né, as cadeiras de dentista, raio-x panorâmico, enfim, tudo tem instalação elétrica hidráulica direto. Então a gente não conseguiu tirar nada, os móveis todos feitos sob medida, a gente não conseguiu tirar nada, as paredes divisórias todas de gesso acartonado, então também inflou tudo, descascou tudo, então ficou muito, muito ruim, sabe? Então esse foi o ponto, que daí, quando lá dentro não tinha ventilação, então ficou um cheiro muito ruim, sabe? Então, quando a gente passou por aquele momento, eu acho que realmente é um momento assim que, olhando de fora, a gente não consegue imaginar, sabe? E tem muitos pontos que botam em questionamento, porque a gente precisava pensar nos outros, realmente, nos funcionários, nos dentistas, sim, enfim. Nossa, é uma operação que funciona, não é só você. Você não pode simplesmente sair. Hoje eu vou fechar a porta e pronto, não quero mais, cansei de brincar, entendeu? Muita gente dependendo, tem muita coisa dependendo Exato, disso, então né? Ali que começou uma virada de chave, aonde a gente começou a direcionar a nossa vida, sabe? Então, tu falou a virada de chave, aí sim ela veio nesse momento. Então, a partir dali, a gente tomou a decisão de tomar as rédeas da situação e tomar o controle daquilo, sabe? Do mesmo... Eu vou falar bastante, porque eu e o Eduardo, nós somos cristãos, né? Então, é óbvio que não tem como a gente separar Deus da nossa história. Então, no dia que teve a enchente, a gente só ajoelhou, sabe? Ajoelhou e orou, assim. E, Senhor, que seja feita a tua vontade. E realmente foi isso, sabe? A gente desceu, eu lembro perfeitamente que foi numa noite de sexta que começou a subir água, e de manhã a gente ficou o dia inteiro numa apreensão, porque o rio começou a apontar lá. Daí a cada hora ele vinha um pouquinho, vinha um pouquinho, vinha um pouquinho. Deus. O dia inteiro foi aquilo, sabe? Até que tava assim, 1,5 metro da porta da clínica. Nossa. E isso era de noite, era tipo umas 10 horas da noite, tava 1,5 metro. E a gente, na ilusão, a gente ainda foi e passou uma fita embaixo, assim. Jurando. Uma fitinha, jurando. Não, essa fita aqui vai fazer com que não... Vocês nunca tinham passado por enchente na cidade? Não. Acho que a última tinha sido, sei lá, uns 10 anos atrás. Nossa, mas que prêmio, hein? Foi um baita, né? Nossa, assim, mulher. Uma prova de fogo, né? São coisas que hoje a gente agradece, porque se não tivesse acontecido a enchente, não teria acontecido tudo que aconteceu. Então, tudo que acontece de ruim, ela vem pra melhorar. Essa é a minha dica. Primeiro insight aqui, Tudo que acontece de ruim, a gente tem que olhar e ver que,
dá pra fazer alguma coisa, Eu sabe? acho que depende muito do ângulo que você olha, o do olhar que ângulo você tu olha. olha. Sempre, problemas sempre terão, mas eu acho que as Claro. resoluções deles, eles podem trazer frutos muito grandes, Sim, né? exato. E aí, quando tu acha que não tem solução, é bem do contrário, onde tu, puxa uma força porque tu tem que fazer ou tem que fazer, sabe? Então, ali começou esse processo da grande virada de chave. Uhum. Minha, do Eduardo, de nós como empresários, de pra onde a gente queria ir, direcionar nossa vida. Depois daquilo, diversos projetos externos, além da clínica, porque antes nós éramos a clínica, sabe? É o que eu te falei, eu tinha me perdido, então a gente passou a ser o Dom de Excelência. Eu e o Eduardo, a gente passou a ser só a clínica. Se eu não sei quem eu sou, eu vou escolher alguma coisa pra ser, né? Então é isso, a gente começou a decidir realmente o que a gente quer da vida, o que a gente quer daqui a um tempo, o que a gente quer fazer, como que a gente quer fazer. Nossa, mas eu acredito que essa questão que você tá falando sobre você se tornar a sua empresa e você muitas vezes esquecer o ser humano que você é, além daquilo, acredito que vários empreendedores passam por isso. Exatamente, acho que é aí que a gente se perde, sabe? Só que a gente não tem como se encontrar sem se perder. Então, olha, gente, é filósofa ela. E é isso, eu acho que é normal, sabe? Eu acho que mais cedo ou mais tarde todo mundo vai passar por isso. E se o empreendedor não passar, ele não vai achar o propósito e vai ficar perdido nesse personagem, sabe? Então eu acho que o principal, às vezes a gente tem muita ambição de... a gente, sei lá, tem até muita comparação de ver pessoas maiores, de tu ver grandes empresários, né, grandes pessoas da tua área, e tu pensa, quero chegar lá, quero ser igual, só que tu esquece que tu não é igual, entendeu? Tu é o único, então é isso que é o que traz o teu sucesso, sinceramente. Eu acho que o que traz o sucesso pessoal e profissional de cada um vai ser realmente se encontrar como pessoa, sabe? Porque daí faz sentido o que tu faz, tu consegue botar a tua identidade, o teu amor, o teu propósito, o teu querer naquilo, e aí sim as coisas começam a funcionar de uma forma mais leve. Porque senão é uma luta, sabe? Tu tá sempre lutando. É uma guerra sem fim, parece que você tá brigando contra você mesmo, em algum né? momento tu cansa, sabe? De lutar. Então é isso, eu acho que se encontrar é o principal diferencial dentro do empreendedorismo. E é isso, às vezes a gente olha muitas vezes para a empresa e não olha para as pessoas. Sim. E para as pessoas, eu digo, muitas vezes a gente olha só para os colaboradores, só para os funcionários, só para quem está ao redor, só para o cliente, muitas vezes, e esquece de olhar para a gente, né? E aí não faz sentido depois. E querendo ou não, a empresa só existe por causa da gente, né? Sim, claro. É óbvio que depois de um tempo, que é o que a gente tem hoje, por exemplo. Hoje a gente já tem uma estrutura viva da clínica. A clínica funciona sem nós estarmos presencialmente. Pronto, esse é o sucesso. Exato, a empresa sabe? caminha assim. Então, o sucesso ele é pontos que tu vai atingindo, sabe? Mas, sim, hoje dentro da clínica eu acho que o que a gente tinha idealizado, a gente conseguiu atingir. A forma de funcionamento que ela tem hoje, ela não nos adoece, não nos... Claro, tem uma coisinha que outra ali que dá uma surtadinha, uma estressadinha, mas, né? Quanto dia a dia, mas né? É isso, não é mais aquela dor profunda de ter que levar aquele fardo, sabe? E muitas vezes isso, às vezes a gente começa com sangue no olho, achando que o empreendedorismo é top, assim. E aí, quando não é tão fácil quanto parece que a gente tem. Sempre o dia seguinte, gente. A única certeza que a gente tem é que alguma coisa vai sair fora do nosso controle, né? E aí é isso. E como a gente reage a isso, né? Que faz a diferença. Como, né, vai uma construção diária que vem acontecendo sempre em relação a isso. Como eu te falei, ainda em descoberta de quem eu sou, então, né? É isso que eu queria saber. O que você tem descoberto sobre você? Assim, coisas que talvez você nem imaginava sobre você mesma. Descobri muitas coisas, sabe? Então... deve ser assim, um grande processo, né? Se autoconhecer. O processo do autoconhecimento, ele é incrível. E o meu processo de autoconhecimento, ele veio através da minha conversão, sabe? Então, através do entendimento de quem Deus era, sabe? Então, entender quem Deus era fez com que eu olhasse pra mim de outra forma. Só que, claro, que junto com isso veio nossa batalha diária, nossa construção diária, né? Logo depois, puxando, né, processo, a linha do tempo de como as coisas aconteceram. Depois da enchente, foi de sexta pra sábado, eu tava te falando que era umas 10h30 da noite, tava 1 metro. Né? E aí vocês na esperança que não a gente ia chegar. Passou aquela fita, a fita vai proteger, nada passa por essa fita. 10h30 da noite a gente foi pra casa e, esperar, sabe? Não tinha o que fazer, sabe? Ficar olhando ali, enfim, a gente foi pra casa. Orando aquela coisa assim, meu Deus, né? E acompanhando na defesa civil. O rio subiu 12 centímetros, subiu 10, subiu 8, a cada hora contando. Só aumentava mais. Isso, aumentava. E aí era umas 5, 6 da manhã, né? A gente nem dormiu a noite inteira. A gente veio e tava
fechado. Né? Então, quando a gente parou e estacionou o carro naquela descidinha que tem ali da rótula, a gente já viu que tava um rio dentro da cidade. Então, ali já foi o momento da explosão do coração, sabe? E quando a gente chegou e olhou, não tinha o que fazer, sabe? Realmente, tu olha assim, eu acho que é onde tu olhar para uma situação onde tu realmente se vê totalmente amarrado e sem força para fazer absolutamente nada, é onde tu se questiona se o que tu tem é valioso, sabe? Então a gente olhou aquilo e tinha que esperar. É isso. Ainda mais você, que é a pessoa, né? sabe? Não gosto de esperar nada, eu vou lá e faço. Já sou bem ansiosa, né? Enfim. Então é isso, não tinha o que fazer, não sei esperar a água baixar. Então, quando a gente foi pra casa, na verdade até a gente olhou, enfim, deu uma conversada com o pessoal que tava ali, quando a gente subiu, entrou no carro, antes de ligar o carro pra ir embora, a gente orou, sabe? Então, que seja feita a tua vontade, Senhor. E aí, isso aconteceu. Que na segunda-feira, enquanto a gente... Depois, sujeira, né? Cheiro ruim. Eu posso... E isso veio e ficou... pós é terrível. Final de semana de limpeza, todo mundo lá com um jato, removendo tudo, entendendo o que tinha estragado, o que não tinha. Então, na segunda-feira, o Eduardo, a gente fechou, desmarcou todos os pacientes, né? Não tinha nem como trabalhar. O Eduardo tava lá limpando, pintando, e chegou um paciente nosso, muito querido, abençoado também, e falou, cara, por que vocês não se mudam? Uma placa, uma sala ali vai vagar e tal. Vocês não estavam onde vocês estão hoje? A gente tava ali onde... Hoje tem uma clínica de fisioterapia, do lado das lojas Quero, ali da Constru House, bem na frente da... Era ali a clínica. Eu não sabia que era ali, Lari. Era ali. E aí, isso aconteceu, isso que eu quero dizer, assim, ó, sem planejamento. A gente pensou, vamos vender a clínica de Porã, focar em Itapiranga, deu 2 meses, teve enchente, e de sábado, onde foi a enchente, pra segunda-feira, a gente foi lá falar com esse cara, e deu certo, sabe? Sério? Dessa sala nova. Do jeito que ele falou da sala, vocês já foram ver isso. Sem nem pensar, a gente foi olhar e pensar. Porque é que, na verdade, assim, Isa, quando... Eu acho que um principal ponto é que o empreendedor, ele abre os olhos dele pra coisas além do que a gente enxerga na frente, sabe? Então, os nossos olhos, eles são abertos de forma muito rápida pra te pensar numa solução rápida, sabe? Então, tu tem que encontrar, tu tem que saber o que dizer pros pacientes em 10 minutos depois, entendeu? Tem que entender o que fazer, entender como fazer, enfim. Então, a gente já pensou logo, antes da água entrar, a gente já pensou, se entrar, o que vai acontecer? Se entrar, o que a gente vai fazer? E aí entraram pontos de, ou a gente deixava tudo como estava, e daqui a 2, 3 meses as pessoas iam esquecer que teve enchente, e as coisas iam estar estragadas, e a gente não teria mais valor, iam olhar e pensar, que clínica bagaceira, tudo estragado, tudo sujo, sabe? Vocês tiveram que comprar tudo novo? Não, muita coisa nova? Muita coisa, porque a gente mudou, né? Muita coisa. Se perdeu algumas, a gente conseguiu reaproveitar, reformar alguns móveis, mas praticamente tudo novo, sabe? O que a gente manteve mesmo foram... Montar outra clínica, outra clínica. Sem planejamento. A terceira clínica essa, entendeu? Sem planejamento nenhum, é isso que eu quero trazer, sabe? Que simplesmente de um dia pro outro, numa segunda-feira, tava lá. E a gente, esse é o ponto, a gente tinha que calcular os riscos. Então, o empreendedor é muito calcular risco, sabe? Então, o risco era, ou a gente ficava, só limpava e seguia trabalhando, com o passar do tempo as pessoas iam esquecer que a enchente aconteceu. E aí o nosso trabalho já não seria mais valorizado, porque a clínica estava feia, a porta não fechava, estava tudo infiltrado, estava tudo manchado. Então, aos olhos, aquilo ia perder valor. Ou a gente investia e reformava todo o espaço onde a gente estava e tinha o risco de ter uma enchente de novo. Não sei. Agora que eu descobri que pode acontecer, podia ser daqui a 1 mês, daqui a 6 meses, ou daqui a 10 anos. Imagina, vocês não iam ter paz. Exato. Então, qualquer coisinha assim ia ficar ou dá o passo que Deus bota o chão, e aí sim, a gente tomou essa decisão que foi muito difícil e, de certa forma, bem pensada, mas não com tanto tempo como precisava para pensar e tomar uma decisão dessas, mas aí a gente decidiu mudar, né? E automaticamente, quando a gente mudou, a gente abriu uma clínica maior, melhor e mais bem organizada. Porque quando a gente tinha aberto lá, há 5, 6 anos atrás, a gente nem sabia. É o que eu falei, não sabia o que eu estava fazendo, né? Então tinha vários pontos que a gente percebia que eram atravancados, faltava espaço, um funcionamento que poderia ser melhor. Então a gente aproveitou a enchente, onde tudo ficou abaixo d'água, né? A Bíblia começou. Pode falar. Eu vou falar. A Bíblia diz que Deus destrói tudo para poder fazer algo novo. E foi o que aconteceu com a gente, sabe? Então, destruiu tudo ali, né? De certa forma, que a gente conhecia como clínica em Itapiranga, já não era mais do mesmo jeito. Apesar de ainda estar ali, não era mais a mesma coisa que nós tínhamos. Então, aquilo foi por água abaixo, destruído literalmente, para que a gente pudesse construir algo novo, maior, melhor, mais valoroso, e que deu super certo depois de um tempo. Claro que tem alguns contratempos, né, também, algumas
mais uma vez, não tinha estrutura financeira para isso, a gente tá, né, ainda trabalhando, mas são coisas que fazem parte do processo, né? Então, a vitória, ela acabou acontecendo perante uma tragédia, né, digamos assim. Né? Esse que é o legal dessa construção que a gente tem sempre. Nossa, Lari, eu imagino que a Larissa que antes... Existe uma Larissa antes da enchente e uma Larissa depois da enchente. Existe. Me fala dessa transição de Larissas. A transição de Larissas, ela veio principalmente, eu acho que por um tempo porque eu não conseguia... eu acho que uma dor muito grande que todo empresário, empreendedor tem, Isa, é que às vezes a gente não consegue parar para sentir o que a gente sente. Sabe? Muitas vezes não dá tempo. Então, muitas vezes tu tem que, pegar, engolir o choro, engolir a raiva, engolir o cansaço e atender porque o cliente tá ali esperando daqui a 10 minutos, sabe? Então, eu acho que ali foi onde realmente eu consegui parar para entender sentimento. E claro que não aquela, não fiquei me vitimizando, sofrendo, enfim. Mas é isso, entender que, foi pesado, sabe? Foi difícil. Então, quando tu olha e tu entende que o que tu passou foi difícil, sabe? Aí que tu ganha força. Porque tu pensa, eu superei algo difícil. E às vezes as pessoas olhando de fora não acham que foi tão difícil assim. Mas pra você sabe? também. Mas quando a gente consegue perceber os passos que a gente deu e olhar com sinceridade que essas coisas vêm. E aí, quando eu percebi que eu conseguia fazer coisas difíceis... Aí ninguém nunca mais te parou, né? Aí sim, realmente eu consegui olhar e perceber que eu tinha feito várias coisas difíceis até hoje, sabe? E isso eu não conseguia perceber antes. E aí isso me trouxe uma autoconfiança, me trouxe uma força, uma certeza dos meus quereres, dos meus passos, das minhas orientações dentro da clínica como líder, né? Então isso me trouxe uma autoconfiança. E aí automaticamente, mais uma vez, as coisas vão acontecendo. Um ponto que veio de quem é a Larissa pós-enchente é que, como a gente entregou na mão de Deus, algo inesperado aconteceu que nesse meio tempo do nada, pra ver como tudo é assim, enquanto a gente tava em processo de sair de uma clínica e abrir a outra, eu virei professora, né? Do nada, do nada. Não, já não tem, não. Isa, Não tem quase assim, nada a minha pra lidar, vida, ela né? sempre foi na prova de fogo, menina. 15 dias antes de começar o semestre, o pessoal da UCF, né? 15 dias? 15 dias antes de começar o semestre, o pessoal da UCF me mandou uma mensagem, enfim, e a gente teve... Né, eu fiz ali me chamaram se eu tinha interesse na docência, né, e tudo mais. Sim, tenho, né, pessoal, tô aqui, gente. tô aqui. E aí eu comecei a trabalhar em cima disso. Em 15 dias eu aprendi a ser professora, né, realmente em 15 dias eu aprendi a montar aula de uma matéria que eu não tinha, né, obviamente, a minha especialidade clínica é outra, mas busquei, aprendi, deu super certo, sabe? Foi um momento muito legal. Hoje eu já não tô mais na docência por alguns projetos pessoais que vieram acontecendo. Mas isso, eu descobri que eu não era só dentista, sabe? Então, eu sempre falei pro pessoal que trabalhou comigo ali no UCF também, que o principal ponto de virada de chave que eu fui, né, que eu tive estando trabalhando lá, foi isso. Eu percebi que eu podia ser outra coisa a não ser dentista. Nossa. E isso virou a minha cabeça. Eu posso imaginar. Sabe? Realmente, porque quando a gente tem uma formação, parece que tu fica assim, me formei pra isso, né? Então eu estudei pra isso. É assim que os dentistas se comportam, é assim que os dentistas fazem. Você veste aquela skin, exato, né? Esse é o caminho que segue naturalmente. Então tu é meio direcionado pra ir pra lá o tempo todo, sabe? Então eu percebi que eu tinha oportunidades de fazer outras coisas da minha vida. E aí com isso minha cabeça explodiu. Então eu busquei outras oportunidades, eu aprendi sobre o mercado digital, eu abri um e-commerce nesse meio tempo, aprendi a vender na internet, aprendi a fazer criativo, a estruturar uma página de vendas, enfim, e isso veio muito, então conhecimento que eu adquiri. E hoje aí eu tô com outro projeto pessoal meu, voltado para infoproduto também, né, na área digital. Então, muitas coisas vieram acontecendo nesse meio tempo, né? Então, uma Larissa hoje, que é isso que eu te falei no começo, tô ainda descobrindo quem ela é, sabe? Porque todo dia você tá trazendo uma coisa nova. E eu acredito, exatamente, eu acredito que uma forma da gente se conhecer é a gente fazer novas escolhas, né? Sim. Trazer coisas novas pra nossa vida. Que é isso, que senão... Eu acho que tu não percebe as tuas habilidades, sabe? Eu achava que a minha comunicação, né, igual tu disse, eu sempre achei que era incômoda, tagarela, sabe? Então, dentro de alguns ambientes, tu se torna tagarela demais, sabe? Mas dependendo, quando eu fui dar aula, meu Deus, saía muita coisa, sabe? Eu também, Então... quando eu tava na escola, eu, boa aluna, mas fala muito. Tá vendo, professores?
As meninas Vocês deviam tagarelas ter me aqui, ó. incentivado, tá bom? Eu já tinha começado muito antes aqui, ó. Eu também era bem isso. Ai, é uma ótima aluna, mas conversa muito com o coleguinha. Separavam a gente. Ai, sabe? tem que me pôr virada pra parede, né? Pra ver se Exato. fica Então é isso. Então, são coisas que é isso. Lá na infância a gente já dá alguns sinais, né? Só que eles Sim. precisam ser lapidados para que tu possa Exato. colher os frutos das tuas qualidades depois, né? Entender nossas qualidades e principalmente os nossos defeitos, eu acho que é o que mais transforma o ser. Só que tem que ser sincero consigo mesmo, né? A gente se ilude às vezes, Sim. achando que a gente é alguém que na verdade a gente não é. Então o processo do autoconhecimento, ele vem muito de encontrar uma verdade própria, sabe? Acho que isso que faz a diferença realmente nos projetos, nos planos, nas sementinhas que a gente planta, rega e colhe depois, né? Então, uma construção que tem vindo cada dia nova. Foi assim, tá sendo uma oportunidade incrível. Agora realmente te conhecer. A gente já se conhecia e tudo mais, mas ter essa conversa mais profunda, conhecer a sua história. E assim, eu já te admirava antes, mas mulher, que história! Você Só uma simplesmente... partezinha ainda, né? Exatamente, nem foi tudo, mas você é surpreendente, a sua resiliência, a sua coragem, eu acho que a palavra que mais te define. Muito obrigada. Então eu quero te agradecer imensamente por compartilhar um pouco com a gente da sua história, trazer esses insights. Eu amei que você trouxe tantos desafios que você viveu, medos, sabe? Eu tenho certeza que vai trazer para quem estiver assistindo, para quem tá vivendo isso, pra quem é empreendedor, acho que vai fazer muito sentido as suas palavras. Ai, que bom, eu fico Muito feliz, obrigada, eu que nossa. agradeço. Só tem a agradecer, gente. Entregou demais essa entrevista. Esperando tudo, entregamos tudo, né? Eu não esperava nada, entregou tudo. Nossa, né? tá entregue. Não, mas é isso, que legal. Eu agradeço muito a oportunidade, né? Realmente, a gente ter a oportunidade de falar o que tem dentro da gente sempre é muito bom, né? Então, mais uma vez, agradeço, né? A oportunidade de poder mostrar um pouquinho mais de mim. Que, às vezes, como eu falei, eu não sou daqui, né? Então, às vezes, as pessoas olham de fora e pensam, né? Muito limitado. Então, às vezes, tem um pensamento muito fechado, né? Sobre também, quem a gente exato. é, porque a gente o que as pessoas sabem sobre você é o que elas veem nas suas redes. Na clínica e também na unicamente. Clínica, exato, né? na clínica e nas suas redes. É. Então, eu acho que é uma ótima oportunidade para as pessoas conhecerem essa mulher maravilhosa que você é. Obrigada, que bom, eu fico feliz. Muito obrigada, Lari. Agradeço. Foi incrível. Que bom. Que bom. Tomara que a audiência goste. Eu espero que vocês tenham amado assim como eu amei. Muito obrigada e até o próximo episódio.